Romanos 5. Eu acho que pelo assunto, né, justificação, a gente teria que falar um pouquinho sobre esse assunto. A gente teria que ler o versículo 5 ao 11, mas se for possível, depois a gente considera alguma coisa rápida sobre esses primeiros versos do capítulo 5. Mas vamos aí, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse, ou que se colocasse em evidência a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim também a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Pode se assentar. Que Deus abençoe. Então, deixa eu combinar com vocês aqui. Este é um texto, irmão, extremamente importante. Podemos dizer que aqui encontra os fundamentos da nossa fé cristã, da nossa teologia bíblica, aqui no capítulo 5 de Romanos. É um texto extremamente rico. Eu não tenho a pretensão de fazer uma exposição aqui desse texto. É muita riqueza aqui, é muito ouro para um tempo muito pequeno, tá? Então nós vamos fazer aqui umas pequenas considerações desse texto, pensando na nossa temática, e depois nós vamos tentar falar um pouquinho sobre como nós lidamos com as questões subjetivas da nossa fé. Nós lidamos com questões objetivas da fé, de uma ação objetiva de Deus. Deus não apenas escreveu no céu o seu plano, o seu propósito, a sua graça, mas foi uma ação objetiva. Cristo foi à cruz, Ele se fez homem, Ele se identificou conosco, mas em muitos aspectos nós lidamos com a fé, nesse aspecto subjetivo. Estudando sobre esse assunto, alguém falando sobre essa questão, e nós falamos que Jesus, por exemplo, entra no meu coração. E o pastor falava que quando ele era criança, ele perguntou para a mãe dele: mas aí, Jesus entrou no meu coração, como é que ele está sentado ou está em pé? Então nós lidamos com essas questões subjetivas, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
algumas questões subjetivas da nossa fé, depois falar um pouquinho sobre as questões objetivas da fé, como que essa salvação, como essa nova vida em Cristo, ela se torna objetiva no dia a dia da nossa caminhada nos passos de Cristo. E se tiver tempo a gente fala um pouquinho sobre alguns conceitos de conversão. O que é conversão? O que é conversão? Ok? Então, vamos lá. Este texto que nós lemos fala sobre duas... primeiro dizer qual que é a nossa pretensão aqui com essa fala. Mostrar que no início da caminhada cristã, ocorre na conversão genuína. Por que a gente fica questionando, né? Meu Deus, por quê? A pessoa tem tantos anos na igreja, mas o que está acontecendo? E talvez a palavra explica por quê. A palavra explica por quê. Porque nós estamos achando, meus irmãos, que estar na igreja, estar nesse ambiente, conversão, salvação, é um chamado da velha vida para novos interesses, só isso. Não, a salvação, a conversão não é um chamado da velha vida, do velho Adão, para novos interesses. A igreja é um lugar legal, é um lugar que nós encontramos bons amigos, é um lugar de fraternidade. Não, querido, você não entendeu. Nós desenvolvemos uma série lá na igreja sobre a grande salvação, e nós enfatizamos o tempo todo de que o propósito último de Deus em nos salvar não é apenas nos perdoar dos nossos pecados, nos livrar do inferno e nos dar acesso ao céu. Faz parte do pacote. Mas quando Deus te salvou, o propósito maior de Deus é conformar você com o Filho dele, Jesus Cristo. Amém. E a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória até dia ser perfeito. Isso é salvação, querido. A salvação é sermos identificados com Cristo, é sermos conformados com Cristo, parecidos com Cristo. Salvação é uma experiência maravilhosa, que na nossa caminhada nós vamos percebendo que nós não temos nada mais a ver com Adão, o velho Adão. Aliás, Paulo diz, 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fizeram novas. É uma nova criação. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus para nós, querido. Não é simplesmente frequentar uma comunidade de pessoas interessantes, mas é um chamados para morrer cada dia. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E nós vamos morrendo, até o dia a gente ser mesmo parecido com Jesus. Amém, queridos? Então é isso. Então, este texto que nós lemos fala sobre duas cabeças. Eu não vou gastar muito tempo aqui, eu creio que a igreja já sabe isso. Adão e Cristo. Então Cristo era a grande cabeça da raça humana, e que ele desobedece a Deus, e juntamente com ele, aliás, ele é então encabeçado, é o cabeça que ficou encabeçado, o Satanás. E aí todos nós também ficamos encabeçados, Nascemos com a natureza de Adão. E aí então nós encontramos no texto, segundo Adão, que é Jesus Cristo. É o segundo cabeça, o representante dessa nova raça. Todos aqueles que Deus
Ao longo da história da humanidade, Deus tem salvado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cabeça dessa nova geração. Nós identificamos com Ele. Isso é nascer de novo. Isso é conversão, encontrar com Cristo. Nós identificamos com Ele. Nós amamos a Jesus. Nós rompemos com o velho. Então, quando a Bíblia diz que e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, está dizendo que eu não me identifico mais com o primeiro Adão. Eu não estou mais em Adão. Eu estou em Cristo, segundo Adão, Jesus Cristo. E aí eu faço a pergunta, né? Com quem você está identificado? Você que está aqui, olhando para a sua vida, com quem você tem se identificado na sua caminhada? Com o velho Adão? Ou com o novo Adão? O último Adão? E nós precisamos responder para nós mesmos essa pergunta. Pode passar aí, Ivan? Pode passar. Eu coloquei aí uma definição, já que nós vamos falar então também um pouquinho sobre a questão da justificação, o conceito da confissão de fé. O que é justificação? Vamos ler comigo? Vamos lá? Justificação é um ato da livre graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Amém. Pode passar, mano? Pode passar. Então, na conversão genuína, passamos a usar a identidade de Cristo. Então, é isso aí. E aí, a definição também da confissão de fé, a conversão genuína. Vamos lá? Como que acontece? Acontece quando Deus nos tira do pecado e nos faz nascer de novo pela regeneração e nos faz prontos e capazes de livremente responder sua chamada, aceitando e abraçando sua graça salvadora. Aleluia. Amém? Então é isso aí. A gente fica, né? Faz apelo para aceitar, né, pastor? Faz aceno, né? Apela para as pessoas aceitar, né? Mas quando você chega a aceitar, a regeneração já aconteceu no seu coração através do Espírito Santo, né? Deus elabora esse plano maravilhoso de salvação. Jesus, me ajuda aí os teólogos aí. Deus elabora o plano, Jesus executa, né? E o Espírito Santo aplica essa obra maravilhosa nos nossos corações. Nos nossos corações. Isso é maravilhoso. Isso traz um conforto para nós pregadores, né, pastor? Porque o Espírito Santo faz a obra. Ele que trabalha. Quando a pessoa se rende, né, a Cristo, é porque o Espírito Santo já fez a obra. Nós somos apenas pincéis, né, irmão? A palavra ficou, hein? Somos apenas pincéis. Está aqui esse pincel aqui mais ou menos, né? Quebrado, né? Mas o Espírito Santo faz a obra. Faz a obra. É isso. Essa é a obra maravilhosa de Deus. O que nós temos aqui? Aí nós colocamos aí, trabalhando o texto aqui, algumas questões do texto que eu falei que nós íamos trabalhar. É um contraste da superioridade de Jesus em relação a Adão. Está lá no verso 15, que diz lá: o pecado de Adão transforma vivos em mortos. A graça de Deus em Jesus transforma mortos em vivos. Está aí no versículo 15. Vamos ler o verso 15? Vamos ler aí? Todavia, não é assim o dom gratuito. Porque se pela ofensa de um morreram muitos. Vamos, irmãos. É isso mesmo, verso 15, é? Vamos junto lá então.
Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Talvez não seja esse versículo, mas vamos lá. A segunda consideração aí: o único pecado de Adão trouxe julgamento para condenação a todos os seus descendentes. Em Jesus, a graça de Deus alcança muitos em suas muitas ofensas para justificação. É isso aí, do versículo 16. Então vamos ler. E o verso, a terceira consideração é que, considerando o verso 17, pelo pecado de Adão, o pecado passou a reinar. E diz que ele reinava mesmo antes da lei, né? Porque se você escapa da palavra de Deus, da sua consciência você não escapa. Então o povo antes de Moisés não tinha lei, não tinha palavra, mas tinha a consciência. Então se você escapa da palavra, mas da sua consciência você não escapa, porque Deus coloca. E o pecado reinava. As pessoas, embora eles não tinham a lei, não tinham a palavra, mas Deus colocou a consciência do pecado na mente deles. E pelo pecado de Adão, o pecado passou a reinar. Pela obediência de Jesus, muitos reinarão em vida. Então todos aqui que já experimentaram Cristo, essa nova vida, passou pela cruz, pela obra da cruz, nós já reinamos em vida com Cristo. Aleluia! Essa é a nossa posição, essa é a nossa identidade, essa é a nossa realidade em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então agora comparações, quase que a mesma coisa, Adão e Jesus. Em Adão, desobediência. Em Cristo, obediência. Em Adão, a morte reinou. Em Cristo, a vida reina. Em Adão, o pecado abundou. Mas em Jesus, a graça superabundou. Aleluia! Deus é maravilhoso. É isso aí. Então, em Cristo somos uma nova criação. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre esses aspectos subjetivos da ação objetiva de Deus em Cristo, salvando pecadores. Então nós vamos considerar alguns textos. Você pode abrir Efésios capítulo 2, muito conhecido. Como nós já falamos, meus irmãos, essa nova vida, essa conversão genuína, não é um chamado da velha vida, do velho Adão, os seus pecados, os seus hábitos, contrários a Deus, à vontade de Deus. Não é um chamado para novos interesses, mas é um chamado para conformar-se com Cristo. Então talvez é que nós temos muitas dificuldades na igreja, porque nós entendemos o chamado de Deus. Chamado de Deus. Não é um chamado para novos interesses. É legal, tem um retiro, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Então Efésios capítulo 2, nós vamos considerar aí esse aspecto subjetivo dessa ação objetiva de Deus salvando pecadores. Capítulo 2, no versos 1 e 2 diz que Ele nos deu vida. Quando é que Ele nos deu vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Então você lembra, você tem aí uma memória de quando é que Deus te deu vida? Forma aí no seu íntimo, de uma maneira subjetiva, você lembra quando Deus te deu vida? A gente
Deus permite algumas questões, né, pontuais na nossa vida e a gente lembra. Eu estava comentando com a minha esposa, e eu estava orando essa semana e eu fiquei muito emocionado, porque eu lembrei que eu acho que eu tinha 7, 8 anos, eu estava brincando na areia, lá na roça, onde eu nasci, e eu tive uma alegria muito grande. Eu corri para em direção à minha mãe e falei: minha mãe, mas eu gosto tanto de Deus. Eu acho que lá o Espírito Santo já trabalhava no meu coração, embora aos 16, 17 anos isso ficou claro para mim. Mas eu creio que lá o Espírito Santo já trabalhava no meu coração. Já trabalhava no meu coração. Eu lembro disso com muita lucidez. Ela disse: meu filho, mas ninguém gosta de Deus. Um tom assim negativo, eu lembro, né? Eu nunca esqueci desse fato. Dessa ação subjetiva da graça de Deus em nós. A gente percebe que alguma coisa está mudando, né? Ouvindo um pastor falando sobre essa questão subjetiva, né? Que às vezes nós nos perdemos nessas questões. Ele diz que na infância ele estava brigando com os coleguinhas na rua, né? E aí ele chegou e ele lá no seu íntimo ele pensou consigo mesmo: isso, eu acho que eu não sou salvo, porque um salvo não fica brigando com os coleguinhas na rua. E aí a mãe dele falou assim: não, meu filho, peraí, calma. Ele não pode brigar, porque é feio, não pode brigar com os coleguinhas. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Você está salvo. Daqui né? O hiper, né? E então aí ele... então tá, então vamos voltar a brigar então. Então nós passamos essa mensagem sem querer, né? Nesse afã de defender a posição bíblica, teológica, nós criamos uma confusão, né? Na cabeça, às vezes, dos nossos filhos. Essa questão subjetiva. Por exemplo, no versículo 6, olha o versículo 6, olha que questão subjetiva. Essa experiência mística, né? Nossa união com Cristo, diz que, e juntamente com Ele, Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como assim? Se eu nunca morri, né? Mas em termos espirituais, nos fez sentar. Estamos aí sentados nesses bancos, mas na perspectiva de Deus já nos vê assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E no verso 8, muito conhecido, né? O que é que diz aí? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Verso 10: pois somos feitura dele. Como assim? Feitura dele. Ele não dá uma ajeitada na gente. Deus não é um lanterneiro, o velho lanterneiro celestial, irmãos. Ele faz de novo, Ele cria de novo. Ele cria de novo. Ele nos criou de novo. Glória a Deus. Não deu uma melhorada, como muitos imaginam, né? Agora eu não estou nem... Não para. Tá bom, vou ficar por aqui. Aí o religioso fala assim, né? Tá bom demais. Estou lendo Bíblia, estou entregando meu dízimo, dei uma melhorada no meu guarda-roupa, né? Tá bom. Mas não é assim. Nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Ok. E esse eu já citei aqui várias vezes, não vou nem ler. Esse é um outro também subjetivo, né? Uma ação subjetiva de Deus. Paulo vai dizer, da agora para frente eu não conheço ninguém na carne, né? Se conheci antes, agora não, agora em Cristo. E muitas vezes, querido, o diabo vai querer verbalizar no seu ouvido que você não é uma nova criatura. E aí você, pela fé, precisa reafirmar: eu sou uma nova criatura. Eu ainda não sou o que eu gostaria de ser, mas eu percebo que muitas coisas já mudaram na minha vida. Porque ele vai dizer para você, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Mas você precisa reafirmar: eu sou uma nova criatura. E aí, no andar da carruagem, a gente vai percebendo que essas coisas subjetivas vai saindo para fora. Amém? Somos transformados de glória em glória. Em todos os aspectos da nossa vida. E as pessoas começam a ver Cristo se materializando diante da gente. Essa obra maravilhosa dele. Conversão genuína. Genuína. Ao passo que você olha para alguns, até mesmo na igreja, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos. É a mesma história. É a mesma história. É a mesma situação. Misericórdia. Não encontraram. Não foram criados em Cristo. Então vamos lá? Aspectos, então, agora, objetivos de uma ação objetiva de Deus, subjetiva de Deus em Cristo salvando pecadores. E eu quero pensar em Paulo mesmo, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Atos 9. Nós leamos, irmãos, o verso 1 ao verso 9. Vamos lá? Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, os irmãos. E pediu para a sinagoga do Damasco, a fim de que achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-o para baixo. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, ok. Então esse texto fala da conversão de Paulo. Então ele achava que ele estava agradando a Deus, não é verdade? Mas ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo. É triste a gente ver, né, Lucas, pessoas que dizem que teve um encontro com Jesus e nada mudou. O encontro com Jesus é mais impactante que 2 carretas se chocando no asfalto. Alguma coisa tem que mudar. Amém? Amém. Tem que mudar. Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Então, eu quero considerar rapidamente aí algumas questões, alguns aspectos dessa ação subjetiva de Deus, da graça de Deus, e que
então externaliza que de fato ele teve um encontro com Cristo. E que você também teve um encontro com Cristo. Que você passou pela cruz. Que de fato você teve uma conversão genuína. Vamos prestar atenção? Eu enumerei aqui algumas questões aqui. Dá uma olhada aí no versículo. Ele então tem um encontro com Jesus. Fica claro que é Jesus. Ele não encontrou com outra pessoa, mas ele encontrou com Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou a pessoa que você acha que você está agradando, mas na verdade você está me perseguindo. E Jesus começa a dar instruções para ele, porque é assim, quando nós encontramos Jesus, quem é que passa a dar instruções para nós? É Ele, através da sua palavra. Ele coloca pessoas à nossa volta para nos dar instruções. Imagina alguém agora dando instruções para Paulo. Como que Deus faz as coisas, né? Como nós achamos, como nós temos, meus irmãos, presunçosos às vezes. E a palavra diz que nos últimos dias cercar-se-iam de quê? De mestres, que haveriam de recusar o quê? Dar ouvido à sã doutrina. Nós estamos vivendo isso, que as pessoas elas não querem ser ensinadas. E como isso é de Deus, irmãos, nós precisamos ser instruídos. Esse lugar aqui é de Deus. Estar aqui para ouvir. Eu me sinto totalmente inadequado para estar aqui à frente. Eu queria ouvir o pastor Manuel, mas Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Alguma coisa Deus vai falar ao seu coração. Se Deus usou uma mula, Deus usa. Amém. Deus é maravilhoso. Mas me chama a atenção Jesus dando instruções para Paulo. Ele diz assim: mas levanta. Agora para levantar, levanta e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Olha o sinal aí de uma pessoa convertida, querido. É uma pessoa que recebe ordens do próprio Deus. Olha aí, recebe ordens. Pergunta a pessoa perto de você: você tem facilidade de receber ordens? Se você tem facilidade, é um bom sinal. É um bom sinal. Amém? São então aspectos, objetivos dessa ação subjetiva de Deus na nossa vida. Agora você precisa receber ordens. Vai começar um discipulado agora, Paulo. Agora eu vou ensinar você. Você é um vaso escolhido para mim, mas você precisa ser instruído, receber ordens. Eu preciso agora desconstruir muitas coisas no seu coração, na sua vida. Quantas vezes nós somos equivocados, irmãos, em muitos aspectos da nossa vida, e Deus usa alguém para nos instruir. Louvado seja Deus por isso. Então essa é uma primeira consideração. A segunda consideração está no versículo 11. Diz aí: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua. E aí o Senhor agora dando ordens para Ananias. Que missão, hein? Para instruir Paulo. Eu não gostaria, né, ter essa missão. E mais interessante é que o Senhor vai dizer para Ananias que ele haveria de encontrar Paulo fazendo o quê? Paulo estava fazendo o quê, irmãos? Paulo estava orando, irmãos. Encontrou com Jesus. É uma afirmação aqui, irmãos. É impossível alguém que passa pela cruz, que tem um encontro com Cristo, que não gosta de orar. Você precisa rever a sua conversão. Você precisa rever a sua vida com Cristo. Se você não tem prazer de orar, se a sua alma almeja estar com Cristo, uma das primeiras coisas que Paulo vai fazer, ele vai orar, vai se curvar, vai se colocar diante de Deus. Aleluia. Que geração que não ora, irmãos. Quando a gente fala em oração na igreja, parece que nós estamos criando um outro esquema, uma outra situação. É orar, irmãos. Simplesmente orar. Ora na sua casa, ora no monte, ora na esquina, ora lá no templo, ora lá em qualquer lugar. Nós precisamos orar.
Evidências de alguém que encontrou uma cruz, que nasceu de novo, teve encontro com Cristo. Que coisa gloriosa, irmãos, esse meio de graça, orar, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Terceiro, na leitura simples eu comecei a enumerar algumas questões aí, desses aspectos objetivos dessa salvação subjetiva, né? Verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nesse tempo da teologia da prosperidade, né? Sofrer é coisa do inferno, é coisa do diabo. Mas a cruz, encontrar com Cristo, o chamado, os passos de Cristo, é um chamado muitas vezes ao sofrimento, é nos identificarmos com Cristo. Eu mostrarei quanto importa sofrer pelo nome. Quem aqui já sofreu por causa de Cristo? Levanta sua mão. Já? Glória a Deus, louvado seja Deus. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena, querido. Quando nós nos identificamos com Cristo, espere tribulações, espere lutas, espere sofrimento. E Paulo experimentou isso na sua pele. A salvação, ela sai do subjetivo e vai para o objetivo, para o externo. Mostrarei para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Se a fé que você carrega, que você abraça, o Cristo que você abraça, o Evangelho que você abraça, você não é capaz de sofrer por ele, querido, então sinto bem te informar. Passar para você outra coisa, menos o Evangelho do Senhor Jesus. Quarta consideração, está aí no versículo 17. Vamos ler o verso 17, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, eu estou buscando isso aqui. Eu espero que você busque também. Paulo estava já buscando, orando e buscando isso. Vamos ler o verso 17? Então, Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos. A saber, o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém? E é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, ele habita em você e ele quer encher você. Encher você. É para você ficar cheio do Espírito Santo. Crentes presbiterianos, cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Cheios. 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 Metade. Às vezes nós estamos assim, querido. Mas Deus quer nos encher. Porque é assim que Ele trabalha em nós. É assim que Ele opera em nós, irmãos. Alguém disse, e eu concordo, nós estamos aqui para quê? Para ser pastoreado pelo pastor Lauro, pastor Manuel? Não, o Senhor nos reuniu aqui para Ele mesmo nos pastorear. Ele mesmo nos pastorear. O Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós. Ele está fazendo a sua obra em nossos corações. Ele quer nos encher, querido. Eu tenho buscado isso, eu almejo isso. Glória a Deus. Eu almejo isso. Aleluia. Encher mais do Espírito Santo de Deus. É assim que nós fazemos a obra, querido. O nome de Deus será glorificado. É Ele que transforma-nos cada dia. Para que nós sejamos parecidos com Jesus. É Ele, não é regra. Não é um seminário de teologia de ponta. Muito bom. Eu falava esses dias lá na igreja que nós somos presbiterianos. Precisamos ter uma cultura, uma boa cultura bíblica, teológica, cristã. Mas nada disso, querido. Nada disso. Se o Espírito Santo não pegar essas coisas, vou ficar com a cabeça desse tamanho, de teologia, de conhecimento, e a nossa vida vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor tenha misericórdia de nós. Versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com seus discípulos. Com os discípulos, não com os seus discípulos, né? Ele não tinha ainda discípulos, né? Mas ele permaneceu com os discípulos. Mas uma das evidências, querido, de um convertido, de alguém que nasceu de novo, ele tem prazer de estar no meio de outros crentes. Amém? É claro que às vezes nós temos que desconstruir algumas coisas, porque ao longo da caminhada, nós não conhecemos mais ninguém fora da igreja, né? Aí nós temos outro problema. Como é que nós vamos alcançar os desigrejados, aqueles que não experimentaram dessa fé, desse evangelho maravilhoso? Mas Paulo agora, novo convertido, né, encontrou com Cristo, poderia voltar para os pés de Gamaliel, né? Não, mas agora está no meio de pessoas simples, de discípulos, que abraçaram essa fé, esse caminho, está lá no meio. Que coisa boa, maravilhosa. Eu sou fruto desse contexto, desse ambiente. Muitos aqui são frutos, crescer nesse ambiente de discipulado. Não daquele formato que às vezes a gente conhece, né, de sala, né, de livros, mas de se relacionar, de conversar, de aprender, de inspirar, de olhar para a nossa volta e ver alguém que pode ser referência para a gente. Ontem eu visitava uma irmã da primeira igreja presbiteriana de Valadares, a Joelma. Vanilde conhece? Minha esposa também conhece? Conhece, né, Vanilde? Joelma. Passei lá uma tarde, né? Fui lá buscar um presente ainda de aniversário, que estava perdido lá. E tivemos um tempo assim de conversa, de lembrar dos bons tempos lá da igreja Betel, os discípulos, Alcindo Eringer. Quem conhece Alcindo Eringer, do Católico? Valadares. Então, discípulos, produziu um caráter, imprimiu, né, o caráter de Cristo em mim. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos desse ambiente. E o que mais nós temos aí para encerrar? Ok. Vamos ficar por aqui. Então, essas considerações. Então, finalizando, irmãos, algumas não está na tela. Ok, vamos falar então da justificação. Volta lá, passa para passar, pode passar. Algumas considerações do texto que eu falei, lá do capítulo 5, do verso 1, Romanos capítulo 5, é só uma citação rápida aqui, não vou tomar seu tempo. Do verso 1 ao verso 11 nós encontramos essas ideias aí, que é os resultados da nossa justificação em Cristo. Primeiro, vamos lá? Temos o quê? Paz com Deus. Segundo, temos acesso à graça de Deus. Terceiro, temos esperança na glória de Deus. Quarto, nos gloriamos, pois sabemos o propósito das tribulações. 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sexto, somos salvos da ira de Deus. 7, somos salvos por causa da vida de Cristo. Último, nos gloriamos em Deus. Você tem prazer em Deus? Amém. A justificação, Deus te justificou, imputou a justiça de Cristo em você, salvou, redimiu você, logo agora você passa a ter prazer em Deus. Você não é mais como Adão que está correndo de Deus. Adão está correndo até onde de Deus? Agora não, nós amamos a presença de Deus. Amém? Que glória! Presença de Deus. Ele é o amado das nossas almas. Isso aí é os resultados da justificação. E aí, concluindo, pensar aí, conversão genuína.
Dois irmãos aqui dão a definição. Qual o seu conceito de conversão? Dá para nós aqui. Pode ser aspecto subjetivo ou objetivo. Dois irmãos aqui nessa ala direita. O que você entende? Você tem uma mente assim, ó, bíblica. Conversão. Vamos, gente. Ó, uma boa notícia. A comida já está saindo. Não vai sair não? Só um então. Dou-lhe um. Ser regenerado. Ser regenerado, boa. Eu vou não quero o segundo então agora. Vamos lá. O que é? Conversão. Fala, gente. Me ajuda aí, ó. Depois te dou 10. Vai sair não? Conversão, fala, varão. Quando espelhamos em Cristo e deixamos de ser? Boa. Agora aqui dois. Quem é os dois aqui? Corajoso. Duas ou dois, né? Conceito de conversão. Mudança de direção. Mudança de direção. Vou falar também. Direção, mudança de caminho, mudança de afetos. Paulo, eu não citei, mas Paulo, ele ia para Damasco fazer o quê? Ele ia perseguir, ele ia matar. Ele consentiu na morte de quem? De Estevão. Então conversão não é apenas mudança de direção, mas é mudança no coração, mudança de afetos. Amém? Gente que se converteu, nasceu de novo, mas ainda abriga no seu coração ódio, rancor, mágoas. Questiona-se o operar do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Adão, não com Cristo. Amém? Então você não entendeu o que é vida nova, o que é ser crente. Crente é outra coisa. Amém? O que mais? Renovo. Isso aí também. Então valeu, deixa eu colocar aqui algumas rapidinho. Então, já falamos aqui que experimentamos uma mudança em nosso caminho e de afetos também. Isso aconteceu com Paulo. A conversão a Cristo pode ter começado em um dia. Uns aqui talvez podem identificar. Foi no mês de julho do ano 70. Os irmãos mais experimentados aí, hein? A outro foi em janeiro de 2005. Mas parou? Essa conversão parou? Pode ter começado um dia, mas não termina. Vai ao longo da nossa caminhada. E Deus derramando luz e dissipando as trevas do nosso coração. Porque o nosso coração é como um jardim de Deus. E que de quando em quando o pecado às vezes ainda entra. E aí Deus vai trabalhando. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. Então fomos transformados de glória em glória. Se eu perguntar para o pastor Manuel, o senhor quer converter mais ainda? Eu falei, eu quero, também quero. Todos nós, irmãos, estamos num processo de glória em glória. Não há limites. Amém? Segundo, a conversão. Essa é boa. Essa foi trabalhada hoje. Está fresquinha, saiu do forno agora à tarde. A Cíntia está ali, ela diz assim, vai para da manhã, ela fala assim, Lauro, o caminhão de lixo, joga o lixo fora. Ela diz assim, aí eu disse para ela, não, deixa para segunda. Aí eu falei assim, opa, conversão verdadeira é não deixar o lixo do pecado para segunda. Levantei, depois dessa eu tenho que levantar e jogar o lixo fora. Porque quando há conversão, queridos, a gente não deixa o lixo de sexta-feira para segunda, porque segunda-feira pode estar o quê? Cheio de podre, cheio de bicho. Amém? Amém. O Espírito Santo vai trabalhando essas coisas assim do coração da gente, né, pastor? Então, coloquei lá, conversão verdadeira é não deixar o lixo do pecado de sexta-feira para jogar fora na segunda. Porque o caminhão só vai passar a segunda, né, Valente? Só passa agora a segunda. Aí o lixo ia chegar lá com o que está. Então é isso aí.
Joga fora, amém? Fala com o irmão, joga fora o lixo. Joga no lixo. Olha, ó Adão, hein? Misericórdia. Pecador. A conversão verdadeira aqui, meu Deus. A conversão verdadeira é renovar a nossa mente todo dia. Amém? Todo dia. E não vos conformeis com esse século, né? Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Amém? Está na palavra. E aí ele vai completar. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É uma busca. Nós miramos a vontade de Deus quando nós nascemos de novo. Amém? Com Jesus, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é conversão. Nós miramos a vontade de Deus o tempo todo. E por último, já falei aqui, não é uma mudança da velha vida, do velho Adão, para novos interesses. Guarde isso em seu coração. A igreja é legal, tem instrumentos, canta, o pessoal canta bem, tem uma boa palavra. Entendo? Mas nós não buscamos esses interesses, nós buscamos Cristo. Que Ele seja forjado em nossa alma, nosso coração. Deus não é um velho lanterneiro celestial. Deus faz de novo. Que Deus abençoe, queridos. Deus abençoe.